A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Mas a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Marcos capítulo 5, versículo 33. Jesus estava pressionando a multidão até a casa de Jairo para ressuscitar a filha morta do governante. Mas ele é tão generoso em bondade que opera outro milagre enquanto está na estrada. Enquanto esta vara de Araão carrega a flor de uma maravilha inacabada, ela produz as amêndoas maduras de uma perfeita obra de misericórdia. É suficiente para nós se tivermos algum propósito e ir imediatamente realizá-lo. Foi imprudente gastar nossas energias pelo caminho. Correndo para resgatar um amigo que está se afogando, não podemos nos dar ao luxo de esgotar nossas forças em outro perigo semelhante. É suficiente para uma árvore produzir um tipo de fruto e para um homem cumprir sua própria vocação peculiar. Mas nosso Mestre não conhece limite de poder ou limite de missão. Ele é tão prolífico em graça que, como o sol que brilha ao cumprir seu curso, seu caminho é radiante com bondade amorosa. Ele é uma flecha ardente de amor que não apenas atinge seu alvo determinado, mas perfuma o ar através do qual voa. A virtude está sempre saindo de Jesus, como exalam odores suaves das flores, e está sempre emanando dele como luz do orbe central. Que encorajamento delicioso essa verdade nos proporciona! Se nosso Senhor está tão pronto para curar os enfermos e abençoar os necessitados, então minha alma não demore para se colocar em seu caminho, para que ele possa sorrir para você. Não seja negligente em pedir, se ele é tão abundante em doar. Darei atenção sincera à sua palavra esta manhã, pois pode ser que, embora o sermão deva ser principalmente destinado a abençoar o outro, mas incidentalmente e a propósito, Jesus pode falar através dele à minha alma. Os homens falam em matar 2 coelhos com uma cajadada só, mas meu Senhor cura muitas almas em uma jornada. Ele não pode me curar? Tu, filho de Davi, vira os teus olhos e olha para a minha aflição, e deixa-me ser curado neste dia. A mulher aflita na narrativa veio atrás de Jesus na imprensa e obteve uma cura dele, tudo sem ser observado pela multidão. Ah, quantos podem haver na multidão que são realmente curados por Jesus Cristo, mas sobre os quais poucos ou nada se sabe. É delicioso ver trabalho de conversão, traçar a boa mão do Senhor e regozijar-se nela. Mas, sem dúvida, quando os segredos de todos os corações forem revelados, descobriremos que Jesus realizou 10 vezes mais maravilhas do que os olhos viram ou os ouvidos ouviram. Não devemos sonhar que sabemos tudo o que o nosso Deus infinito está fazendo. As obras do Senhor são grandes e são procuradas por todos os que nelas têm prazer. Mas mesmo esses buscadores não veem tudo. Que cada ouvinte tímido diga agora: se é assim, que há muitos que recebem a graça de Deus, que por muito tremor se escondem nos olhos dos homens, que não seja assim comigo. Posso eu não, nesta manhã, aventure-se secretamente a tocar o Senhor, e, como a virtude flui abundantemente dele, não posso esperar que ele me abençoe, mesmo assim, desconhecido, despercebido que eu seja. Começo com essas 2 ou 3 notas de encorajamento, apenas para afinar minha harpa, pois desejo cantar uma canção para o bem-amado do Senhor,
cujo peso será: consolai, consolai meu povo. A história dessa mulher trêmula, do começo ao fim, embora seja apenas uma peça secundária, como já disse antes, é uma das mais tocantes e ensinadas dos milagres do Salvador. A mulher era muito ignorante. Ela imaginou com carinho que a virtude veio de Cristo por uma lei de necessidade, sem seu conhecimento ou vontade direta. Ela supôs que a santidade e a divindade de sua natureza haviam comunicado uma misteriosa eficácia às suas vestes. Assim, como os ossos de Eliseu restauraram a vida de um homem morto, ela concebeu que as vestes usadas no corpo vivo do Salvador poderiam remover sua doença. Ela tinha fé verdadeira, mas havia, para dizer o mínimo, um toque de superstição nela. Além disso, ela desconhecia totalmente a generosidade do caráter de Jesus. Caso contrário, não teria ido para trás para roubar a cura que ele estava tão pronto a conceder. A miséria deve sempre se colocar em face da misericórdia. Se ela conhecesse o amor do coração de Jesus, ela teria dito: tenho apenas que me colocar onde ele possa me ver. Sua onisciência ensinará a ele o meu caso, e seu amor imediatamente operará a minha cura. Admiramos sua fé, mas nos maravilhamos com sua estranha ignorância. Pois como ela poderia imaginar que estaria escondida de alguém cuja roupa poderia estancar seu fluxo de sangue? Aquele que poderia curar sua doença secreta certamente poderia perceber seu toque secreto. Depois de ter obtido a cura, ela se regozija com tremor. Ela ficou feliz porque a virtude divina havia operado uma maravilha nela, mas ela temia que Cristo retirasse a bênção e negasse a concessão de sua graça. Com tristeza ela deveria ter ideias tão indignas do nosso gracioso Mestre, mas ela compreendia a plenitude de seu amor. Você e eu não temos uma visão tão clara dele como poderíamos desejar. Não conhecemos as alturas e profundidades e comprimentos e larguras de seu amor, mas nós o conhecemos melhor do que ela. Pelo menos sabemos com certeza que ele é bom demais para retirar de uma alma trêmula o dom que ela foi capaz de obtivermos. Mas aqui está a maravilha disso. Pouco como era seu conhecimento, grande como era a sua incredulidade e surpreendente como era o seu equívoco de nosso Senhor, ainda assim sua fé, porque era fé real, a salvou. Se tivermos fé como um grão de mostarda, há vida nesse grão e ele não pode morrer. Um raio de fé garante a libertação completa da escuridão das trevas para sempre. Se na lista dos filhos do Senhor você e eu estamos inscritos como os mais fracos da família, mas sendo filhos e herdeiros pela fé, nenhum poder, humano ou diabólico, pode reverter nossa adoção. Se não podemos segurar o Senhor em nossas mãos como Simeão, se não ousamos inclinar nossas cabeças em seu peito como João, mas se podemos nos aventurar na multidão atrás dele e tocar a orla de suas vestes, somos curados. Coragem! Você que é tão tímido, que raramente lê seus títulos claramente para as mansões nos céus, o título não é menos seguro, porque você não pode lê-lo. Eu gostaria que sua fé fosse mais forte, mas Deus me livre de ferir seus espíritos sensíveis e desencorajar suas crescentes esperanças. Meu mestre não apagou o pavio fumegante. Ele não quebrou a cana quebrada, nem o servo deve fazê-lo. Prefiro vê-lo, com toda a sua timidez, exercendo uma fé real em Jesus, do que lamentar por você, exaltado
com confiança presunçosa e precipitada, sem uma base sólida para sua ousadia. Melhor ir mancando para o céu do que correr para o inferno. Melhor entrar na vida aleijado ou virgem do que ter 2 mãos e 2 pés para ser lançado no fogo do inferno. Coragem, eu digo, seu tremendo. Clamar Abba com lágrimas e gemidos é melhor do que gritar com jactância, paz, paz, onde não há paz. Mais feliz, longe de ser dobrado com os cordeiros tenros do que ser expulso com as cabras fortes e vigorosas. Agora vamos nos desviar para ouvir esta mulher pregar. Ela tem uma palavra para 2 classes. Primeiro, ao penitente, exortando-o a fazer uma confissão completa. Ela disse a ele toda a verdade. Penitente, faça o mesmo. Próximo, ao verdadeiro convertido, uma exortação a uma profissão aberta, pois ela declarou diante de todos como havia sido curada. Discípulo secreto, vá e faça o mesmo. Esta mulher tímida deve ser um exemplo para os penitentes fazerem uma confissão completa de seu estado e condição. Ela disse a ele toda a verdade. Não há necessidade de dificuldade sobre a questão da oração com uma alma que precisa da ajuda de Cristo. Nunca questione seu poder de orar de forma aceitável, se Deus lhe deu um senso de necessidade. Não diga, não tenho eloquência, não consigo organizar minhas palavras, não consigo criar uma forma adequada de tratamento extemporâneo. Lembre-se de que nenhuma dessas coisas é necessária. Tudo o que se deseja para uma oração aceitável é que, em nome de Jesus, você diga ao Senhor toda a verdade. Você não precisa de nenhum argumento mais comovente do que sua miséria. Você não precisa de descrição mais brilhante do que o seu próprio triste caso lhe oferece. Embora você não saiba como defender sua causa como advogado em um tribunal, defenda como publicano no tribunal de misericórdia. A simples declaração de seus desejos e a expressão sincera de seu desejo de que esses desejos sejam atendidos pelo amor de Jesus é toda a oração que Deus pede de você. Devemos, queridos amigos, se quisermos, nos apresentar diante do Senhor de maneira aceitável, contar a Ele toda a verdade sobre a nossa doença. Esta mulher fez isso. Sua doença era tal que sua modéstia a levou a escondê-la da multidão, mas ela não deveria escondê-la de Jesus. Sua doença a tornou impura, de modo que ela não tinha o direito de se misturar com a multidão, pois seu toque definia todos os que a tocavam. Toda essa impureza ela deve admitir na presença daquele que cura. Nem deve ela, agora que seu Senhor exige, escondê-la da multidão que está ao seu redor. Não para nos regozijarmos com o pecado, mas para mostrar quão sensíveis somos a ele. Devemos fazer uma declaração completa de nossa doença a Jesus. E quando ele quiser, não devemos esconder de ninguém o quanto éramos pecadores, até que a graça nos recupere. O pecado é a nossa doença. Pecador, reconheça isso. Vá, mostre-se em toda a sua impureza ao grande sumo sacerdote. Confesse a depravação de sua natureza. Diga a ele que toda a sua cabeça está doente e todo o seu coração está fraco. Não faça desenhos lisonjeiros quando estiver em oração. Confesse que seus pensamentos são imundos, sua imaginação imunda, seu coração corrupto e seu julgamento pervertido. Diga a ele que sua memória entesourará tolices, mas que deixará cair as palavras de sabedoria de sua mão débil. Diga a ele que vocês estão juntos como uma coisa impura
e que todas as suas justiças são como trapos imundos. Faça um peito limpo de seus atos abertos. Diga a ele, quando estiver sozinho em seu quarto, exatamente o que você fez. Não disfarce seus crimes, nem se importe com o uso de termos delicados. Se você foi um ladrão, diga isso a ele. Se você tem bebido, não confesse assim: Senhor, às vezes tenho me permitido a carne, mas diga: Senhor, tenho estado bêbado. Coloque-o claramente. Reconheça-o em sua privacidade diante de Deus por seu próprio nome. É uma grande tentação de Satanás, com as almas convencidas, induzi-las a aplicar grandes títulos aos seus pecados. Eu rezo para que você não faça isso. Reconheça, pecador, exatamente o que você tem sido, e vista o pano de saco e as cinzas que condizem com seu estado. Chame uma pá e não vá aparando do seu jeito. Este não é o momento para seus agagues irem delicadamente. Eles devem ser despedaçados diante do Senhor seu Deus. Confesse as agravações de seu pecado. Não esconda de Deus que você pecou contra a luz e o conhecimento, contra muitas advertências e os esforços de uma consciência desperta. Não hesite em reconhecer que você enxugou a lágrima que o Evangelho forçou de você e voltou a cair no pecado do mundo e perdeu toda a boa impressão. É bom para nós, se estamos buscando a misericórdia de Deus, expor o pior de nosso caso e não o melhor. É um sinal seguro de que a misericórdia chegará em breve, quando estivermos prontos para confessar plenamente nossa miséria. Ó pecador, onde está você? Você esteve diante do meu Deus em oração? Vá novamente e seja mais completo e claro em sua confissão. Você não pode descrever seu caso em termos muito obscuros. Não é possível exagerar sua culpa natural ou adquirida. Você é um miserável perdido sem sua graça soberana. Diga-lhe isso, e se você não consegue encontrar palavras, deixe os gemidos, suspiros e soluços de confissão derramarem de você, pois é o coração e a alma da verdadeira e sincera oração. Para deite-se no pó aos pés de Jesus e diga-lhe toda a verdade. A mulher em seguida disse ao Senhor dos sofrimentos dela. A doença peculiar com a qual ela foi afligida drenou suas forças. Ela deve ter apresentado uma aparência muito emaciada. Houve nenhum roubo de saúde em sua bochecha oca. Seu andar era de total fraqueza. O trabalho que sua pobreza a obrigou a suportar para ganhar a vida deve ter sido muito doloroso para ela, pois não tinha forças. Sua bolsa foi drenada pelos médicos e seu coração pelo fluxo de sangue. Pobre criatura! Pouco podemos contar os dias de definhamento e as noites de dor que ela suportou, e os períodos de desânimo e desespero que viriam sobre seu espírito em consequência da fraqueza da carne. Mas ela disse a ele toda a verdade. Ela contou a ele brevemente, mas completamente tudo o que ela havia suportado. Alma experimentada, você com quem o Espírito de Deus está trabalhando, diga ao Senhor, se você orar corretamente, todos os seus sofrimentos. Diga a Ele como seu coração foi partido, como sua consciência foi alarmada. Diga a Ele como seu próprio sono está assustado com sonhos, como seus dias são negros, como se fossem noites por falta de esperança. Diga a Ele que o pecado se tornou um tormento para você, que os lugares em que você poderia encontrar prazer agora se tornaram desertos uivantes para você. Diga a Ele que a harpa perdeu sua música, a taça suas tentações, a mesa seus encantos,
a sociedade suas delícias, pois você está cheio de seus próprios caminhos e seus pecados se tornaram um fardo para você. Deixe suas tristezas fluírem em inundações salgadas diante do Senhor dos Exércitos, pois embora nenhum estranho possa se intrometer em sua tristeza, seu Deus a entende. Diga a ele, então, diga a ele, pecador perturbado, diga a ele toda a verdade. Em seguida, estou convencido de que a mulher não hesitou em contar a ele sobre suas tentativas inúteis depois de uma cura. Ela tinha ido a outros médicos. Ela havia sofrido muitas coisas por eles. Isto é, alguns deles a havia submetido a várias operações das mais dolorosas e outras a tinham obrigado a beber remédios enjoativos na boca e nocivos nas entranhas. Esses antigos professores de física haviam-lhe proporcionado noites sem dormir e dias de extrema angústia, tudo o que ela poderia ter suportado com paciência se estivesse um pouco melhor, mas piorou. Seus médicos, ao que parece, eram sua pior doença. Acrescentaram à questão do sangue dela um desperdício de dinheiro. Deram-lhe consumpção na bolsa e a atormentaram com as pragas dos honorários. Sua substância poderia ter lhe proporcionado muitos pequenos confortos e algum alimento extra para sustentá-la sob o terrível esgotamento de seu sistema. Mas os médicos sugavam como vampiros e faziam um problema em seu bolso mais rápido do que em sua pessoa. Ela diz ao Senhor, embora essa confissão seja tão boa quanto dizer: Senhor, já estive em todos os outros lugares, ou nunca teria vindo a ti. Eu tentei todos, e é só porque todos os outros falharam que eu me apresento diante de você. Você pensaria que tal confissão o deixaria zangado, mas não foi assim. Eu não gostaria que você escondesse esta parte da história de seu Senhor e Mestre. Diga a ele que você foi a outros médicos. Lembre-o de como você foi a Moisés, como ele o levou ao pé do Sinai e o fez temer e tremer excessivamente, mas nunca estancou suas feridas. Conte a ele como você confiou no Senhor Civility e seu pai, do Senhor Legalite, que disseram ter habilidades para tirar o fardo de suas cordas, que o incumbiu de fazer isso, e fazer aquilo da maneira mais irritante, mas nunca ministrou um átomo para sua cura. Conte a ele sobre suas orações e como você tem confiado nelas. Conte a ele sobre suas boas obras e como você costumava depositar sua confiança nelas. Você pode espalhar diante dele a história de sua aspersão infantil, sua confirmação, sua ida à igreja, sua ida à capela. Diga a ele como você sempre estava pronto para as primeiras orações e guardava os dias santos, como você tentou mortificar o corpo e negar a si mesmo muitos confortos. Diga a ele como você fez tudo antes de vir para ele, e diga que mesmo agora, se você não tivesse sido forçada a isso, você não teria vindo, pois você é tão vil por natureza e tão grande inimiga da cruz de Cristo, que você não teria vindo a ele se você poderia ter encontrado uma sombra de esperança em outro lugar. Bem, diz alguém, isso seria rezar? Sim, querido irmão, sim, querida irmã, essa é a alma da oração. Contar a ele toda a verdade. Não podemos esperar que ele nos dê perdão até que façamos nossa confissão completa e sem reservas. Se você cobrir qualquer pecado em seu coração, seu pecado condenará você. Se houver um canto secreto de sua alma, no qual você esconde qualquer uma de suas corrupções ou loucuras, surgirá um câncer que comerá a sua própria alma. Diga a ele toda a verdade, não esconda nada.
Mesmo esse orgulho perverso e obstinado de buscar sua própria justiça e não se submeter a Jesus Cristo. Diga a ele toda a verdade. Esta pobre mulher disse a ele todas as suas esperanças. Ela disse com muitas lágrimas: Senhor Jesus, quando gastei tudo de mim e não pude mais correr atrás de vários médicos de diferentes países, ouvi falar de ti. Foi uma noite em que eu estava deitado em meu sofá, fraco demais para me sentar direito. Uma vizinha veio e me disse que um filho dela, que nascera cego, havia recuperado a visão. E ela disse que o mesmo homem, chamado Jesus da Galileia, um poderoso profeta, também havia restaurado um que estava morto, o filho de uma viúva nas portas de Naim. Então eu disse em meu coração: talvez ele me cure. E a minha alma, que estava entregue ao desespero, desfrutou por um momento de um raio de esperança, pois minha alma disse: se for possível para ele ressuscitar os mortos, então ele pode parar meu fluxo de sangue. E se ele abrir os olhos do cego, então ele pode me restaurar. Pensei: se a viagem nunca for tão longa, eu a farei. Se o caminho nunca for tão difícil, se eu puder rastejar até sua presença, estarei entre a companhia e, talvez, quando ele estiver estendendo sua mão para abençoar, ele me abençoará até a mim. E talvez o homem esteja tão cheio de virtudes curativas que, se ele não olhar para mim, mas se eu chegar perto o suficiente para olhar para ele, ficarei curado. Então, ela contaria a ele sobre essa esperança, as muitas decepções que ela encontrou quando estava pressionando no meio da multidão. Como os homens fortes a empurravam e os homens rudes a empurravam para trás. Como muitos imprudentes disseram para ela ir embora, e os poucos zelosos ficaram com ciúmes de seu lugar e lutaram para chegar antes dela. Ela contaria a ele como finalmente chegou perto o suficiente para tocar o desfiar de suas saias, e como se aventurou a tocar na esperança de ser curado. Então, ela alegaria que, como já sentiu uma mudança para melhor, esperava humildemente que ele não tirasse esse presságio de amor, mas que fizesse a cura e a mandasse embora perfeitamente restaurado. Se você deseja orar corretamente, derrame suas esperanças diante do Senhor. Lembro-me de quando busquei o Senhor e disse a ele: Senhor, li nas Escrituras que tu ouviste Saulo de Tarso e que salvastes Manassés. Eu sou um pecador, é verdade, grandes como eles são, mas com certeza você pode me salvar. E minha alma espera que ainda assim tu lançarás um olhar de piedade e me dirás: teus pecados estão perdoados. Às vezes, essa esperança fica tão forte que eu sentia que deveria ser salva. Eu sabia que deveria. Então, novamente, aquela esperança caiu tão baixo que parecia impossível que ele pudesse ter pena de mim. E lembro-me de ter perguntado a ele como é que ele poderia ter me animado com aquela esperança afetuosa e colocado as Escrituras de tal maneira que parecessem que eram destinadas a mim, e foram enviadas para me acenar para Cristo, e ainda assim eu não consegui encontrar conforto neles. Agora, você deve fazer o mesmo. Espalhe essas suas esperanças frustradas diante de seu Deus e conte a Ele toda a verdade. Mas certifique-se de dizer a Ele também seus medos. Atrevo-me a dizer que a mulher disse a ele: ó filho de Davi, uma vez pensei que era tolice de minha parte vir a ti, pois sei, ó Jesus de Nazaré, que tu és muito cuidadoso com a lei. Agora a lei diz que uma mulher com um fluxo de sangue é impura, e eu pensei que não tinha o direito de me aproximar de você. Que você me diria:
Mulher, mulher, como ousa se misturar com a multidão e fazer todas essas pessoas legalmente impuras? E qual é a sua imprudência para pensar em me tocar? Você, cujo toque é definidor, como pode se aventurar a se aproximar de mim? Senhor, pensei em voltar dezenas de vezes, mas foi minha necessidade que me deu ousadia. Senti que não tinha o direito de comer, mas devo ir. Quando obtive a cura de ti, toquei em ti subrepticiamente, sem nenhum convite, sem ousar fazê-lo diante de tua face. E agora tenho medo de que me amaldiçoes e digas: vá embora, e acrescente outra doença em mim. E assim quebrar as costas que já estão dobradas como uma carga esmagadora. Com que rapidez seus medos foram removidos quando ela os contou. Agora, pobre pecador, conte todos os seus medos, sejam eles quais forem. Você acha que seus pecados são grandes demais? Diga-lhe isso. Você teme não ser um de seus escolhidos? Diga-lhe isso. Você pensa que ele nunca te chamou? Diga-lhe isso. Você acredita que se visse a ele, ele o rejeitaria? Diga isso a ele, se você ousar, mas acho que dificilmente você expressaria uma contradição tão plana com suas próprias palavras. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você sente que seu coração está tão duro? Diga a ele que é como uma mó inferior, que o diamante pode derreter antes que seu coração ceda. Você se sente como se não pudesse contar a ele? Diga a ele que você sente como se não pudesse contar a ele. Seja o que for, deixe toda a verdade vir à tona. Não, não. Você não precisa olhar para o livro de oração. Você não encontrará muito lá que se adapte a um pecador convicto. Você não precisa comprar um livro de devoções familiares. Seus próprios gritos pobres são melhores do que as melhores formas escritas. Oh, minha oração será quebrada. Bem, então será o mais adequado para um coração partido. Mas então você diz, é uma oração tão indigna? Sim, mas então você é uma alma indigna. A oração é apropriada para a pessoa. Se o grande Deus o ouvir, você saberá que não foi por causa de sua oração, mas por causa de Jesus, pois tudo o que você fez foi dizer a verdade a Ele. E se isso prevalece com Ele, por que então seu coração de amor e os sofrimentos do Salvador devem tê-lo movido a ter pena de você? Eu oro para que Deus, o Espírito Santo, guie essas palavras que são destinadas a encorajar você que tem buscado a Jesus. Deixe-me exortá-la a contar toda a história por essas razões. O Senhor sabe tudo de antemão, você não pode escondê-lo. Seja qual for o seu pecado, embora tenha sido perpetrado à noite, embora esteja sobre a sombra da mais densa escuridão, Ele vê tudo. Pecados secretos são todos cometidos na face de Deus. Foi um roubo que ninguém descobriu ainda? Ou foi apenas um pensamento negro que nenhum ouvido, nem mesmo o seu, jamais ouviu? Deus viu, Deus ouviu. Em seu livro, tudo o que você fez está registrado contra você. Não seja tolo. Então, não. Negue o que é publicado nos telhados da glória. O juiz vai finalmente publicá-lo. Se você o esconder durante toda a sua vida, então ele aparecerá. Vá então, conte. Conte agora. Dizer isso a Deus será um grande serviço para você. Isso tenderá a fazer você sentir mais sua necessidade. Acredito que muitas vezes, quando o penitente começa a sua confissão, ele não é tão sensível à culpa quanto no final de sua oração. Se você levar sua alma a olhar para o seu pecado, a estudar sua impureza, a meditar sobre sua hedionda ingratidão,
Enquanto você está considerando o assunto, o Espírito de Deus trabalhará em você e em seu coração. Como a rocha no deserto, ferido por sua vara, jorrará com correntes de penitência. Se o seu coração está muito triste, peço-lhe, lembre-se de que a confissão é uma das maneiras mais rápidas de obter alívio. Enquanto as margens se mantêm firmes, o lago incha. Deixe-os quebrar e a água é drenada. Que seja encontrada uma abertura para o lago inchado lá nas montanhas, e a massa de água, que de outra forma poderia inundar os vales, fluirá em riachos fertilizantes. Quando você tem uma ferida purulenta e crescente, o cirurgião deixa a lanceta entrar e alivia. Então a confissão traz paz. Pediria a Deus sem qualquer demora que você precise de um Salvador, iria a Ele e confessaria seu pecado claramente. Jesus não é um inimigo de coração duro, nem um juiz cruel. Ele te ama. Pecador desperto, Ele vai adorar ouvir essa sua história. E antes que você termine, Ele lhe dará o beijo de amor e dirá, como uma nuvem, apaguei os seus pecados, e, como uma nuvem espessa, as suas transgressões. Confie na imensa generosidade do coração infinitamente terno de Jesus para dar a você o desejo de sua alma, o perdão completo e perfeito de seus pecados.